Vem cá, você sabe de fato quando deve ser utilizado um torniquete em cenário de emergência? Fica comigo aqui nos próximos minutos, que esse é o tema da aula. Sou Daniel Lima, médico, atuo na emergência e nesse canal você vai ter acesso a conteúdos de alta qualidade quando o assunto for emergência e trauma. Inclusive, olha, eu ando no meu plantão com uma pochete. Não sei se você já viu isso. E lá na minha pochete eu vou te mostrar aqui o que é que eu tenho. Um dos dispositivos que eu levo dentro da minha pochete aqui é justamente um torniquete. E isso é importante ter essa percepção que na emergência vamos ter, né, aplicabilidade e necessidade do uso do torniquete. Tá aqui meu torniquete da Desmos que eu uso aqui no meu dia a dia, mostrando. Depois eu mostro mais outros dispositivos, equipamentos que eu uso aqui na minha pochete. Então vamos lá, pega papel e caneta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula. Bom, vou começar com um caso aqui e ao final eu vou voltar com esse caso, trazendo algumas considerações que você deve aprender. Olha só, chegou um paciente, uma mulher, ferimento de extremidade, que deu entrada com esse bloco aí de curativo. O mecanismo, olha só, presta atenção o que aconteceu com ela. Sabe aquele box de banheiro? Ela estava trabalhando em uma residência, com a limpeza da residência, e o box do banheiro trincou e quebrou. E ela teve então essa lesão da extremidade, chegou com esse bloco aí e foi realizado esse que chamei até de super curativo no atendimento pré-hospitalar. O que é que eu fiz aqui, ó? Apliquei um torniquete aqui proximal à lesão e vou já te dizer qual que é a aplicabilidade e alguns conceitos práticos relacionados com esse caso aqui. O fato é que esse tipo de lesões hemorrágicas, elas são comuns no dia a dia do atendimento de emergência. Seja você estar no SAMU, na UPA ou qualquer porta de entrada de emergência, ok? Então vamos lá, olha só. Inclusive, no que a gente tem a destacar tipos de hemorragia, uma visão bem prática aqui, tá? Não vou falar hemorragia arterial, sangramento venoso, nada disso. Presta bem atenção aqui. Boa parte das lesões que podem ocasionar hemorragias, elas estão nas extremidades, membro superior, membro inferior. Uma outra parte, elas vão estar no tronco, tórax, abdômen, pelve, retroperitônio e outras em locais mais desafiadores que são nas regiões juncionais, região cérvico-torácica, região axilar e na região ali, na região coxo-femoral. O fato, região inguinal, é que essas lesões juncionais, elas são de difícil controle. E aqui nós temos a presença de grandes vasos que podem levar a uma hemorragia maciça, uma hemorragia insanguinante. Inclusive, quanto tempo é necessário para uma lesão de grandes vasos não controlada ensanguinar o paciente? Você sabe? Olha, 3 a 5 minutos, uma lesão de grande vaso não controlada. Esse é o tempo suficiente para ensanguinar uma pessoa. Então você tem que reconhecer precocemente uma hemorragia maciça que ameaça imediatamente a vida do teu paciente. Então nós vamos ter, perceba, essencialmente uma hemorragia compressível. Quais são as hemorragias compressíveis? Extremidades, áreas juncionais e uma hemorragia não compressível, que é justamente na região de tronco. Só vou conseguir controlar esse sangramento numa mesa de cirurgia, através de um acesso cirúrgico, por toracotomia, laparotomia ou por arteriografia com angioembolização. E essas lesões juncionais, elas têm um potencial de gravidade ainda maior, por ser mais difícil de controlar. E muitos dos ferimentos por arma de fogo do nosso dia a dia, elas têm predominância de lesões nas extremidades. Só para você ter um exemplo, dado que eu trago aqui do Ceará, de acordo com o DataSUS, no ano de 2020, 85% dos óbitos classificados por agressão eram por arma de fogo. Então é comum no dia a dia atendermos pacientes com ferimentos por projétil de arma de fogo. Meu plantão mesmo de ontem, em pouco tempo, em um espaço de 2 horas, atendi 6 pacientes por ferimento por arma de fogo, sendo encaminhado para o nosso hospital. Então são cenários comuns do nosso dia a dia, do cenário brasileiro. E no que diz respeito à questão do cenário, nós temos 2 tipos de cenário aqui. Nós temos o cenário militar, que é o cenário operacional tático, e historicamente, tradicionalmente, esse cenário, ele influencia a medicina civil, sim, e esse cenário militar operacional, com destaque para os conflitos do Iraque e do Afeganistão, foi um palco de uso dos torniquetes, e que acabaram influenciando também o uso no cenário civil. O enfoque dessa aula vai ser quando utilizar o torniquete nesse cenário civil, não num cenário tático e operacional, que existe outras
considerações. E nós sabemos que existe sistematização do atendimento e o controle da hemorragia passa por essa sistematização. Lá no ambiente militar, de acordo com o protocolo do TC3, logo em seguida do TEC, eles aplicam uma sistematização com a mnemônica MARCH, onde esse M indica o controle imediato de hemorragias maciças como o primeiro ponto na sistematização, antes mesmo ali da via aérea. E isso influenciou o uso dessa sistematização lá no pré-hospitalar, PHTLS. E em 2018, estava lá no lançamento da edição, da 9ª edição do PHTLS em 2018, nos Estados Unidos, lançando então a aplicação do protocolo MARCH dentro do cenário civil, e aí assim a gente tem o XABCDE. E esse XABCDE, ele naturalmente iria ser incorporado, como vai ser incorporado, no próprio ATLS na sua 11ª edição. Anos atrás já direcionava e já apontava sobre essa possibilidade que se tornou concreta, sobre o uso do X também na sala de emergência. Perceba aqui, eu trouxe aqui um meme. Veja só, se chega um paciente na tua sala de emergência com um sangramento ativo, será que a gente vai dizer isso? Não, calma. Quando chegar no C, eu paro esse sangramento. Não. Então, sempre no curso do ATLS, sou instrutor do ATLS há vários anos, no curso nós discutíamos sobre isso. Se o doente chega com uma hemorragia maciça, não controlada, e isso pode acontecer em pacientes que vêm trazidos por populares, ele chegar lá, óbvio que alguém vai controlar a hemorragia enquanto segue para o ABCDE. Então, meio que nós temos agora o óbvio, que na verdade era evidente, agora está dentro de um processo de sistematização e um processo educacional, tornando isso ainda mais claro, que isso possa ficar mais destacável no momento do acidente, no momento do atendimento. Bom, e quando utilizar o torniquete nesse cenário de emergência civil? Primeiro, é uma hemorragia maciça? Essa é a primeira coisa. É uma hemorragia que ameaça a vida? Bom, se for, primeira coisa, é de extremidade. Se for de extremidade, o que é que eu tenho que fazer? Compressão direta. Isso aqui, turma, compressão direta, colocar a mão, isso é um reflexo até de um cirurgião vascular. Todo cirurgião de trauma, ou qualquer cirurgião, quando está diante de algum sangramento, primeira coisa é colocar a mão, é colocar o dedo, é uma compressão direta. E aqui vai ser a primeira medida após você avaliar a presença de uma hemorragia maciça em extremidade, que vai ser então a compressão direta. Se a compressão direta não for efetiva, falhar, aí sim nós vamos ter que optar por outra possibilidade, que vai ser então o uso do torniquete. Olha, sobre compressão direta, existem técnicas adequadas para isso. Lembrei agora quando eu estava na minha residência, no meu primeiro ano de residência, lá da cirurgia, eu rodei na vascular e toda quarta-feira à tarde era dia de arteriografia. E meu papel como R1, após o procedimento, através de punção de artéria femoral, era fazer a compressão do ponto de punção, ficando lá 10 minutos comprimido aquele ponto de punção e o risco de ter um sangramento da artéria femoral. Então, enfatizando a importância de você fazer uma boa técnica e uma boa aplicação da compressão direta. Não resolveu, é lesão de extremidade e uma hemorragia maciça, então uso do torniquete. Então é nesse cenário que nós vamos utilizar. Agora, atenção aqui, amputações traumáticas, turma. Procure utilizar o torniquete. Use o torniquete. Embora tenha um curativo compressivo que está efetivo naquela extremidade, é recomendado usar o torniquete. Entende-se que esse paciente é um paciente grave, esse é um paciente que teve uma perda volêmica importante, esse é um paciente que deve ser submetido a uma reposição volêmica, cristalóides com calma, hemotransfusão, e melhorando assim a hemodinâmica desse doente, tem tudo para voltar a sangrar nesse coto de amputação. E nós não vamos querer perder mais sangue nesse doente. Então, a recomendação é que sim, se você tem um torniquete disponível, aplique o torniquete em uma amputação de extremidade traumática. E aí, voltando lá para o caso do plantão, qual que foi o objetivo desse torniquete que eu apliquei? Eu chamo esse torniquete de torniquete sentinela. Eu coloquei esse torniquete porque eu ia acessar a lesão. Tirei todo aquele super curativo, que eu também chamo, isso aqui é muito comum, tá? É pano de mais, lesão de menos. Isso aqui fica parecendo que é um cotonete, quando bastava fazer uma compressão direta no ponto de sangramento. Deixei esse torniquete como um sentinela. Se tivesse um sangramento bem maior, não controlável, já estava com o torniquete lá para ser então aplicado e fazer o controle, e depois subindo para o centro cirúrgico. Então uma aplicação prática ali do torniquete que serve de curiosidade para você. Então tivemos aqui o destaque, agora você já compreende, já sabe quando aplicar o torniquete na emergência. Lesões de extremidades com hemorragia maciça, onde a compressão direta não é efetiva. Se você não se
inscreveu ainda nesse canal, ó, se inscreve e faz o seguinte, clica no joinha. Se você gostou desse conteúdo, compartilha para mais profissionais. É importante que a gente alcance mais e mais profissionais, acadêmicos, colegas médicos, para que a gente possa, assim, com conteúdo de qualidade, levar uma educação que vai fazer diferença no teu dia a dia e na vida dos pacientes. Por isso que sempre o convite para você vai ser o Bora Salvar. E aqui eu encerro com essa imagem de um caso que nós tivemos que faz todo o sentido de envolvimento com a educação, de envolvimento no dia a dia de emergência, onde eu exerço a minha profissão médica no dia a dia. Deixa aí então esse registro de casos que nos motivam ainda mais, entendendo que somos apenas instrumentos de Deus. Bora salvar! Até o próximo conteúdo.